Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. O Flamengo empatou ontem com o Ceará lá no Castelão, saiu na frente, acabou cedendo o empate, ficou um gosto amargo para o torcedor que está chateado. O técnico Felipe Luiz tomou algumas decisões fora de campo um tanto quanto questionáveis e os jogadores também tomaram muitas decisões dentro de campo bastante questionáveis, né? O Flamengo sofrendo gol aí numa falha clamorosa do goleiro Rossi. Vamos falar bastante sobre esse jogo nessa análise tática pós-jogo de Ceará 1, Flamengo 1. Mas antes, quero pedir, obviamente, para você deixar o like. Não se esquece do like, muito importante que você deixe o like e também se inscreva no canal. Superamos a barreira de 35 mil inscritos, então agora vamos para 36, 37, 40 mil antes do final do ano. Eu não abro mão, então chega aqui junto na inscrição, se inscreve no canal e vamos começar agora essa análise. Primeiro, falando das escalações. O Flamengo foi a campo com o Rossi, Emerson Royal, já estreando aí como titular, a primeira partida dele como titular, recém-chegado e já jogando como titular. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro voltando de contusão, Jorginho, Everton Araújo, Samuel Lino também fazendo a sua estreia como titular, né? Segundo jogo dele pela equipe, já iniciando uma partida. O Arrascaeta também voltando, tinha sido poupado, tinha sido preservado no jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira no Maracanã, derrota por 1-0. O Plata jogando aberto pela direita e o BH jogando de centroavante. O Ceará foi a campo com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Marlon, William Machado, Matheus Bahia. Nesse 4-3-3 aí do técnico Léo Condé, do bom técnico Léo Condé, que faz um bom trabalho à frente do Ceará. Os três volantes, Richardson, Lourenço e o Dieguinho, né? Os dois pontas, Pedro Henrique e Galeano, e mais à frente o Pedro Raul. Esse time do Ceará joga no 4-3-3 como plataforma principal, mas quando marca no misto de 4-3-3 com 4-1-4-1. A gente está vendo aqui a disposição dos jogadores no campo, o Pedro Raul mais avançado e aqui o Pedro Henrique já sendo atraído aqui pelo Alexandre. O Flamengo que montou o seu 3-2-5 com o Alexandre tradicionalmente ali junto dos zagueiros, como sempre faz. E a ideia aqui era atrair o Pedro Henrique para tentar fazer uma bola nas costas e achar o Samuel Lino. Então, logo com 20 segundos de jogo, a gente vê essa jogada aqui, que não se repetiu. E aqui eu preciso falar de algo que realmente tem me incomodado nos últimos tempos nesse time do Felipe Luiz. A jogada que parece ser promissora, que parece que vai acontecer e que vai ser importante ali para o contexto do jogo, que tem potencial, ela não é repetida. O Flamengo tem deixado de repetir jogadas que são promissoras, que são jogadas que parecem que vão realmente machucar o adversário. Ela aparece uma vez e não aparece mais. Uma jogada que apareceu várias vezes e sim deu certo, e o jogo passou muito por esse contexto aqui que vocês estão vendo agora na tela, foi exatamente essa dupla aqui. Royal e Plata jogando ali pelo lado direito, o Royal mais aberto, o Plata por dentro. A gente sabe que quem dá amplitude lá do lado direito do Flamengo é sempre o lateral direito e o ponta joga um pouquinho mais fechado. E aí, qual era a ideia aqui? Deixar o Galeano e o Matheus Bahia em dúvida, né? O Galeano era o responsável por encaixar no Royal e o Matheus Bahia por encaixar no Plata. E as movimentações desses dois jogadores, especialmente do Royal, ganhando aqui as costas do Galeano, como vocês estão vendo agora, deixavam esses jogadores em dúvida e o Flamengo tinha uma vantagem tática por ali. Aqui o passe do Ortiz para o Royal vai ficar um pouquinho comprido, essa jogada não teve sequência por conta do erro de passe, tá? Aqui o Samuel Lino estava bastante encaixotado, especialmente nessa fase inicial aqui do jogo, e aqui tem 4 jogadores, o Flamengo num 2 contra 4 aqui, então realmente aqui pelo lado esquerdo estava bem complicado, porque o Richardson saía lá do corredor central e vinha aqui ajudar os jogadores do lado de campo, o Pedro Henrique também é muito dedicado na marcação, ponta direita, então realmente estava difícil para jogar aqui a princípio por esse lado, né? Só que o Flamengo também tinha jogada por dentro, o Arrascaeta se movimentando bem aqui nas costas do Richardson. Quando o time marca 4-1-4-1, eu sempre falo isso para vocês. Se você conseguir disponibilizar, se você conseguir colocar o jogador ali, bem ali nas costas desse volante que fica sozinho nesse entrelinhas, que é o caso, isso que a gente está vendo na imagem agora, né? Você pode achar esse passe dentro, então o Flamengo tinha a possibilidade de jogar lá pelo lado direito, tinha a possibilidade do jogo por dentro também, e aqui o Léo achando um bom passe para o Arrascaeta, só que o Arrascaeta acabou errando aqui esse passe, tomou a decisão errada e a jogada não teve sequência. Os jogadores do Flamengo estão dando um show de tomar a decisão errada e isso não passa pelo Felipe Luiz, tá? Importante deixar claro isso aqui para vocês. Aqui o Plata mais uma vez vindo baixar aqui em apoio e repara que o Matheus Bahia, ele não cola muito no Plata, ele não salta muita pressão no Plata. Para quê? Para não deixar espaço nas costas. É melhor deixar o Plata dominar essa bola e ter um pouquinho mais de espaço e tempo aqui para poder tomar uma decisão do que colar muito e deixar espaço às costas. O espaço às costas poderia ser fatal e vocês já sabem que foi, a gente vai chegar lá. Então, aqui o Plata dominando a bola e o Flamengo tinha muito essa dinâmica aqui pelo lado direito. Aqui o Jorginho de novo achando o Arrascaeta de novo se posicionando bem, de novo fazendo o Richardson se deslocar aqui no corredor central, vai girar, vai avançar, ele vai achar esse passe aqui pro Plata, olha só. E o Plata vai tomar a melhor decisão, assim como o Arrasca tomou a melhor decisão achando esse passe aqui.
o Plata vai driblar, vai finalizar e o Flamengo quase fazendo o gol. O Flamengo começou muito bem no jogo, tinha jogo por dentro, tinha jogo pelo lado direito, conseguia manipular bem a marcação do Ceará, e aqui a gente vai ver o Flamengo usando uma jogada que usou pouco durante o jogo, que é a inversão. Pesou aqui o seu lado direito, olha só quantos jogadores do Flamengo tem aqui nessa zona do campo. O Alexandre tinha feito uma condução aqui, tinha atraído o Pedro Henrique tinha sido atraído para o corredor central, e aí o Ortiz faz uma diagonal longa aqui, que aconteceu pouco. O Flamengo tinha que explorar mais essa diagonal longa para deixar o Samuel Lino em 1 contra 1 aqui contra o Fabiano Souza. Aqui o Lino fazendo um bom domínio e o Alexandre ultrapassando, fazendo um cruzamento, mas a zaga do Ceará conseguindo afastar. Lembra que eu falei para vocês do contra na live pré-jogo que eu fiz ontem aqui para vocês no canal? Então é muito importante quando você está jogando contra um time que se defende muito em bloco baixo, você ter a situação do contra. Aqui o Fabiano Souza, o lateral direito, saiu jogando errado e o Flamengo pôde atacar o Ceará, que estava tentando se organizar para sair no contra-ataque. Aqui o passe do Jorginho pro Alexandre, que vai achar aqui o Lino. Eles conseguiram se encontrar bem aqui nesse início de jogo. E aqui o Lino vai fazer um bom passe. E aqui o BH vai perder esse gol. Acho que a bola quicou um pouquinho ali no péssimo gramado do Castelão, mas a gente sabe também que o BH não vem bem. Rafa, por que o BH joga quando o Pedro não está disponível? Porque o reserva é o Juninho, gente. Simplesmente por causa disso, porque o reserva é o Juninho, tá? E o Juninho sentiu o peso da camisa. Eu falei para vocês que o Juninho não era bagre. Eu fiz uma análise aqui falando que o Juninho é um jogador de potencial que poderia encaixar no modelo, que poderia ajudar, mas o Juninho sentiu o peso da camisa, não consegue entrar em campo e contribuir. Então é por isso que o BH joga, porque o reserva é o Juninho, dos males o menor, né? Então aqui o Flamengo com uma condução aqui do Léo Pereira, achei que poderia ter conduzido mais o Léo Pereira e o Ortiz, faltou conduzir um pouquinho mais para libertar um pouquinho mais de espaço, só que aqui o Léo Pereira exagerou na dose, conduziu demais, perdeu essa bola aqui e já ensaiou ali a jogada que gerou o escanteio, que gerou o gol de empate do Ceará, né? Léo Pereira não tá bem, hein? Léo Pereira não tá legal não. Bom, aqui de novo o contexto do Plata baixando, o Matheus Bahia longe dele, bem distante dele, tá vendo? Ele vai achar aqui um pivô do BH. Então tinha muita vantagem aqui por esse setor do campo, o BH conseguindo fazer o pivô, e aí o Flamengo também ensaiando ali algo parecido com o que foi a jogada do gol, né? O Plata tentando achar o Arrasca, a bola sobrou, o Plata quase conseguiu chegar antes ali do zagueirão, mas o Ceará conseguiu afastar essa jogada. E aí, a gente está vendo agora o Plata e o Royal trocando de posicionamento, o Plata lá com o pé na linha, o Royal por dentro. Eu sempre digo para vocês que eu valorizo demais essas trocas de posição entre lateral e ponta, confunde a marcação perde a referência, então o Flamengo conseguindo fazer isso aqui, a dupla Plata Royal estava funcionando muito bem, estava machucando muito esse lado esquerdo da defesa do Ceará, o Plata vai receber essa bola, o Royal vai fazer uma ultrapassagem de dentro para fora e vai achar aqui um cruzamento forte, quase um chutamento, né, e o Flamengo conseguindo uma chance, o Flamengo criando chances, para quem diz que o Flamengo não cria nada, gente, o Flamengo criou chances e muitas chances nesse primeiro tempo, empilhou chances, tinha repertório ofensivo, sim, tá? Aqui o passe do Ortiz pro Plata, a gente tá vendo de novo essa dinâmica do Plata por dentro, do Royal por fora, o Flamengo de novo fixando ali os dois marcadores pelo lado direito, o Galeano fixado pelo Royal e o Matheus Bahia com o Plata vai baixar em apoio, o Matheus Bahia dessa vez vai saltar, vai ficar um pouquinho mais próximo, e aí esse movimento aqui foi fatal, porque aí o Plata vai atacar as costas do Bahia aqui, ó, do Matheus Bahia. O Léo Ortiz faz esse lindo lançamento, né? Pegou muito bem na bola e o Arrascaeta atacando a área aqui, recebendo o passe do Plata e finalizando de primeira, de esquerda, fazendo o seu 10º gol no Campeonato Brasileiro. Já estamos no segundo tempo e aqui a gente vai ver uma mudança que aconteceu no time do Ceará. O bom Léo Condé, que vem fazendo um bom trabalho à frente do time lá do Ceará, mudou, a equipe colocou Mugni e Ailon e tirou o Lourenço e também o Pedro Henrique. E aí ele estabeleceu um 4-4-2, a gente está vendo agora aqui um 4-2-4, porque os dois pontas estão um pouquinho mais avançados. O Dieguinho mais alinhado ao Richarlison, tá? Então não tinha mais aquele 4-1-4-1, aquele 4-3-3, e aí o tipo de marcação mudou também, passou a saltar menos pressão, passou a deixar um pouquinho menos de espaço nas costas os volantes, né? Então ele muda a marcação, foi muito corajoso, muda o time, muda a forma do time marcar, coloca um 4-4-2 mais zonal, deixa o Flamengo um pouco desconfortável, mas o Flamengo continuava com o jogo controlado. O Ceará subia a marcação, mas o Flamengo não sentiu o impacto dessa subida de pressão do Ceará. Continuava construindo com tranquilidade. Olha só, o Saúl já em campo também, fazendo a função do Gerson, do Plata, né? E aqui tem o erro do Felipe, na minha opinião, tá? O Arrascaeta sentiu um incômodo e foi sacado. Teve que sair. E aí ele coloca o Saúl
mas coloca o Saul na função do Plata. Ele mexe no que estava dando certo. A pior coisa que um treinador pode fazer é mexer no que está dando certo. Estava funcionando muito bem aquela dupla ali, Royal e Plata pelo lado direito, e aí ele mexe nisso, o Plata vai jogar na função do Arrasca por dentro ali como segundo atacante, camisa 10, por trás do BH, e aí isso impacta bastante nas dinâmicas de último terço, especialmente. O Flamengo construindo bem, saindo bem aqui com a bola, não sentindo o fato do Ceará estar subindo mais o bloco. A gente está vendo aí o Saúl destacado, vindo aqui tentar gerar linha de passe. O Flamengo vai, como sempre faz, como normalmente faz, né? Construir com muita tranquilidade, com muita fluidez. E aqui uma situação de 4 contra 4, só que o BH se antecipa, dá o passe aqui para o Saúl errado. O Saúl também acaba não dando um passe bom aqui para o Plata. O Flamengo em situação de 4 contra 4, tomando a decisão errada. O Flamengo, volta a dizer, um show de decisão errada. Gente, esse tipo de contexto aqui, não dá pra falar que é o técnico, gente. Isso aqui é jogador. O jogador tem que tomar a melhor decisão. Ele tá ali pra fazer isso. O Felipe não tem que ensinar o jogador a jogar bola. Tá? Então o jogador tem que estar numa situação dessa aqui de 4 contra 4. Ele tem que tomar a melhor decisão. Senão, a gente vai aqui achar que o Felipe tá jogando FIFA, que tem um monte de robô ali. Então o jogador tem que tomar a melhor decisão. O time não joga bem, o time tem um segundo tempo ruim por conta de decisões que o Felipe tomou que a gente pode questionar, mas os jogadores também. O jogo é dos jogadores, gente. Os jogadores estão dentro de campo, tomando as decisões. E o Flamengo, volto a dizer, os jogadores do Flamengo proporcionaram para a torcida ontem um festival de tomada de decisão errada, e isso aí não dá para colocar na conta do técnico. A gente não pode ficar simplesmente só culpando o treinador sempre, gente. Isso é loucura, isso é não entender o que é um jogo de futebol. O jogo é dos jogadores, tá? E aí a gente vai ver aqui o Flamengo de novo roubando uma bola, o Saúl interceptando. E olha só, o Plata com todo o campo para poder avançar aqui, para poder deixar esses jogadores aqui, esses dois zagueiros do Ceará em dúvida se vão saltar e se não vão. E ele antecipa esse passe aqui para o Saúl, faz o passe muito cedo, nas costas do Saúl, um passe horroroso, um passe muito errado. Então isso aqui é na conta dos jogadores, gente, tá? Isso aqui é na conta dos jogadores, pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso, tá? E aí a gente vai ver que o Flamengo tá aqui com o jogo controlado, tá? Embora os jogadores estivessem errando aqui essas tomadas de decisão, especialmente em transição, o Flamengo controlava o jogo. O Samuel Lino aqui tabelando com o Saúl. O Saúl joga fácil, tá? Joga fácil. Independente de ter entrado na função que eu não gostaria que ele entrasse, o Saúl joga fácil. Depois, na reta final, ele entra ali também naquele looping de muitos erros. A gente vai falar sobre isso. Mas, de uma forma geral, entrou bem. Joga de primeira, joga fácil. Muito bom jogador. E o Samuel Lino finalizando aqui, ó. Finalização perigosa. O Flamengo tinha o controle, não sofria, embora o Ceará subisse um pouquinho mais as linhas, o contexto tivesse mudado um pouquinho e o Flamengo tivesse perdido a dinâmica lá pelo lado direito com o Plata e com o Real, o jogo estava controlado. Ah, Rafa, mas o Flamengo tomou uma bola na trave. Claro, né? O juiz não marcou essa falta aí do Pedro Raul no Léo Pereira. O Pedro Raul empurra o zagueiro do Flamengo, tá na cara do Bandeira, ninguém faz nada. E aí a bola fica com o Pedro Raul, e aí fica uma situação desconfortável. O Flamengo tem que correr para trás, né? Tem o passe aqui do Pedro Raul para trás, o Mugni consegue ganhar as costas do Ortiz, ó, ele faz um bom movimento aqui de ganhar as costas do Ortiz, tá? E aí consegue cabecear na trave aqui. Então não foi uma cabeçada na trave, não foi um lance de perigo que demonstrava que o Flamengo estava mal. Foi um lance isolado, de uma falta não marcada, o Flamengo conseguia controlar o jogo. E aí teve o rebote ali, o Rossi conseguiu ficar com a bola. E aí na sequência tem o lance do gol. O Léo Pereira vem fazer uma cobertura aqui mais pelo lado direito. O Léo Ortiz tinha andado para frente um pouquinho aqui, atraído pela marcação do Ceará. E aí ele vem fazer a cobertura um pouquinho mais pelo lado direito. O Pedro Raul consegue ficar com a bola vai para o lateral. E aí o lateral é batido, o Léo Pereira continua um pouquinho mais aqui pelo lado direito. O passe é feito, ele faz um salto de pressão aqui, se adianta aqui e aí erra aqui o gesto técnico, adianta demais essa bola aqui, tá? Vai conduzir, perde essa bola, mais uma vez o Léo Pereira sendo aí o pivô de uma perda de bola que vai ocasionar um gol, tá? A bola chegando aqui pro jogador do Ceará, que conseguiu recuperar a posse da bola, cruzamento, bate no Saúl, escanteio, e aí no escanteio a gente vê ali o Jorginho, o Alexandro e o Léo Pereira perto do Pedro Raul. O Pedro Raul já ganhando aqui as costas do Léo Pereira, já se fingindo de morto. Ninguém percebeu a movimentação do Pedro Raul, ficou todo mundo ali moscando, tá? Não dá para saber se o Pedro Raul era de fato o jogador do Léo Pereira, se a regra de ação era o Léo Pereira ficar nele, mas a verdade é que na hora que a bola começa a viajar, ele já se coloca sozinho aqui, ó, não tem ninguém nele, ó, tá vendo? Não tem ninguém nele. Ele já ganhou aqui as costas do Léo Pereira, o Jorginho tá indo lá tentar fazer um movimento de impedir a subida dele, de impedir que ele salte, né? E o Rossi já tá querendo sair do gol aqui, saiu muito mal do gol, o goleirão, muito mal do gol, que falha clamorosa, que falha absurda, e aqui você tem o Pedro Raul saltando,
O Jorginho tentando impedir, o Alexandre também chegando ali, mas não dá tempo, e aí ele cabeceia e a bola vai parar no fundo da rede. Uma falha coletiva do Flamengo ali de deixar o Pedro Raul sozinho e uma falha absurda do Rossi saindo muito mal do gol. O Flamengo teve alguns momentos interessantes logo depois do gol do Ceará, consegue prevalecer ali, especialmente com o Samuel Lino, algumas jogadas interessantes, algumas tabelas. O Flamengo fez ali 3, 4, 5 minutos logo depois de tomar o gol que você imaginava que o Flamengo ia conseguir fazer um segundo gol, que tinha botado a bola no chão e que ia fazer prevalecer a sua maior técnica, né? O seu time mais forte, né? Mas logo depois começou a entrar numa espiral de muitos erros. Aqui a gente vê até o próprio Galeano aqui baixando para poder tentar fazer uma linha de 5 aqui em alguns momentos, muito dedicado ao ponto esquerdo do Ceará. Quando o Emerson Royal avançava, ele perseguia o Emerson Royal e deixava aqui o time estruturado até numa linha de 5. Então, muita dedicação desse ponto esquerdo aqui do Ceará. Tá aqui uma jogada errada, o erro aqui do Alexandro, o primeiro do festival de erros que o Flamengo cometeu a partir dos 25 minutos mais ou menos do segundo tempo, como eu já falei. Depois do gol, alguns minutos interessantes e logo depois o Flamengo começa a errar, mas errar demais. O Alexandre faz uma boa jogada aqui, poderia ter dado tapa aqui pro Samuel Lino, poderia ter achado uma outra situação aqui, mas acaba errando, perdendo essa bola, como a gente vai ver na sequência. E aí a gente tem um contexto que a gente viu várias vezes na sequência desse jogo, na sequência do empate do Ceará. O Flamengo com 7 contra 9, o Ceará se defendendo, tentando manter o empate, feliz com o empate, e o Flamengo, entre aspas, também se contentando um pouco com o empate. O Felipe falou que não, o Felipe disse que não, que era importante a vitória, que sai com gosto amargo, mas o Flamengo também deixando de atacar com muitos em alguns momentos, né? O Flamengo sempre com inferioridade numérica no último terço, então a gente vê aqui esse 7 contra 9, o Alexandre perdendo essa bola aqui, o Ceará consegue um contra-ataque, o Bruno Henrique tem que parar o contra-ataque aqui, e aí ele sente aqui a coxa, né? Depois de fazer a falta, e aí a gente tem que também aqui atenuar um pouquinho a situação do Felipe. Eu tenho aqui algumas críticas, já fiz as críticas pro Felipe, né? Vocês já ouviram que eu critiquei no Felipe, né? Mas a gente também tem que pontuar algumas coisas que são importantes. O Arrascaeta sentindo uma lesão, obrigando o Felipe a mexer no time. Não gostei da forma como o Felipe colocou o Saul. Por mim, ele teria colocado o Saul por dentro, por exemplo. Se ele tem um Coringa, ele tem que usar esse Coringa em diferentes funções. Pode usar o Saul como volante, pode usar o Saul por dentro como um 10, mas não. Colocou o Saul lá na função do Plata, na ex-função do Gerson, matando a boa dinâmica que ele tinha pelo lado direito, mas é importante a gente dizer, né? Ele foi forçado a mexer no time no intervalo por conta de uma lesão lá do Arrascaeta. Não se sabe, inclusive, nem se o Arrascaeta vai jogar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro ou não. E aqui, de novo, ele foi forçado a mexer por conta de uma lesão. Então, às vezes, quando a gente fala que ele mexeu errado, que as mexidas foram muito erradas, talvez ele tivesse outras ideias para as mexidas e ele foi obrigado a mexer por conta de lesão, e isso impacta também, gente. A gente precisa colocar isso também na balança, tá? Eu até acho que ele poderia ter mexido melhor, sim, mas quando você tem duas mexidas por lesão, isso impacta na sua estratégia de substituição. Então a gente também precisa levar isso em consideração, tá bom? Aqui o BH sentindo a coxa, aqui o Everton Araújo perdendo uma bola boba, o Everton Araújo que até vinha bem no jogo, vinha fazendo uma boa partida, mas entrou nesse looping de muitos e muitos erros assim nessa reta final aí do jogo, especialmente a partir dos 25, 30 minutos, perde a bola aqui e o Flamengo vai entregando o contra-ataque pro Ceará. Olha aqui, o Ortiz afastando uma bola e o Plata, o Royal, né? Aqui o Royal, ó, entregando a bola de novo para o adversário, tá? Então o Flamengo começou a entregar a bola pro Ceará, começou a errar muito passe bobo. Aqui o Léo Pereira achando aqui o Saul, ó. Aliás, perdão, o Saul ali um pouquinho mais pelo lado direito e o Léo Pereira fazendo a diagonal, que eu falei que o Flamengo fez pouco lá com o Ortiz pro Samuel Lino. Agora, do Léo Pereira pro Plata, o Flamengo fez pouco essa diagonal, tinha possibilidade de acesso à diagonal para poder avançar no campo de jogo. E o Plata agora aberto, agora sim no melhor contexto pro Plata. Era para ter feito isso, Saul por dentro e Plata por fora, Felipe. Era essa mudança e não o Saul por fora. Aqui o Plata vai trabalhar esse 1 para 1 aqui, vai fazer o passo para trás e a gente vai ver de novo o Flamengo só com 5 jogadores aqui nesse quadro, né? São 6 no total, porque o Plata não está aqui no quadro, mas estava na jogada, mas a gente está vendo aqui nessa imagem um 5 contra 7. Então o Flamengo também não fazia questão de atacar com tantos jogadores, porque, gente, o Felipe é um treinador que vai trabalhar com resultado, ele é pragmático. Ele diz que é muito ofensivo e sim, muitas vezes ele é ofensivo. O Flamengo é um time que tem a posse, um time que busca ser ofensivo, ser protagonista, mas a gente precisa pontuar que em alguns momentos ele vai trabalhar com resultado. Ele sabia que o empate não era um desastre, jogando lá no Ceará, nesse gramado ruim, contra um time que é bem treinado, ele conseguiria manter a liderança com um jogo a menos, então ele foi sim um pouco conservador. O Flamengo teve mais posse, o Flamengo tentou sim o gol, mas com uma certa dose de conservadorismo, e isso faz parte do que é o Felipe Luiz como treinador. Gostemos ou não, tá? E aqui o Everton Araújo mais uma vez errando um gesto técnico,
começou a errar bastante o jovem jogador do Flamengo e o Alan tendo que fazer a falta. Aliás, o Alan já estava em campo. Também foi uma mexida que eu achei que o Felipe errou. Fazia mais sentido baixar o Saul para jogar como volante e não colocar o Alan, tá? Não gostei dessa mexida aqui do Felipe. E aí a gente vai ver o Alan forçando uma jogada aqui, o Flamengo perdendo a bola. Então, aquela fatia da torcida que fala que o Flamengo constrói de uma forma muito lenta, é esse tipo de aceleração que vocês querem? É para acelerar assim o jogo? Acelerar assim o jogo, você entrega a bola para o adversário, gente. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado com esse negócio de o Flamengo constrói de forma muito lenta, tá? Porque se você acelera, você está sempre correndo o risco de entregar a bola para o seu adversário. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de o Flamengo não é vertical. Vertical pode gerar problemas, tá? Então aqui, ó, mais uma vez vai entregar a bola para o adversário. Samuel Lino tentando tabelar ali com o Plata. Agora uma bola longa do Alan também aqui para o Saul. Então o Flamengo começou a entregar demais a bola, demais a bola para o Ceará e começou a perder volume de jogo. Agora o Vitor Hugo também em campo perdendo a bola, tá? Então um festival de erro. Agora o Léo Pereira também errando mais um passe. Um festival de erros. E não dá para colocar esse festival de erros somente na conta do Felipe. Não é FIFA, não é videogame. Os jogadores estão lá, eles precisam ser responsabilizados por esse festival de tomar de decisão errada. Ah, mas é o Felipe que treina eles até um certo ponto, até a página 2, até a página 3 no máximo. Ele não pode ensinar os caras a jogar bola. Os caras não podem errar passe do jeito que eles erraram ontem. O time vem se mostrando uma equipe um tanto quanto desconcentrada e aí sim entra o papel do Felipe. Aí sim a gente pode falar que o Felipe pode cobrar um pouquinho mais, pode martelar um pouquinho mais no dia a dia com os jogadores nessa questão da concentração, sim. E isso a gente pode falar que é papel do Felipe. A gente imagina que o Felipe possa realmente cobrar um pouquinho mais, possa falar um pouquinho mais sobre essa questão da concentração. A gente vê o time perder a concentração em alguns momentos e isso de fato realmente é algo que o Felipe pode eventualmente cobrar, sim, mas a gente não pode simplesmente cair nessa armadilha de achar que tudo é culpa só do treinador toda vez que perde. Então, quando ganha, são jogadores que são espetaculares, é o Arrascaeta, é o Pedro, enfim, o Samuel Lino, não sei o quê, e quando perde é só culpa do treinador. Não. É clichê, mas é verdade. Quando ganham, ganham todos. Quando perdem, perdem todos. Então a gente precisa dividir essa responsabilidade também pelos jogadores, tá? Muito importante que isso aconteça. O Flamengo vive um momento de instabilidade. O Flamengo passa por um momento de transição, com reforços chegando, que ainda estão se adaptando ao país, ao clube, ao modelo de jogo. Então, aquela atuação muito acima da média, por exemplo, do Samuel Lino contra o Atlético Mineiro, aquilo ali é um ponto fora da curva. A gente ficou todo mundo satisfeito, né? O torcedor ficou feliz, mas aquilo ali é a exceção, né? Aquilo ali não é a regra. Então a regra dos reforços é chegarem se adaptando, eles chegam ainda sem ritmo de jogo também, esses caras estão sem ritmo de jogo, o Flamengo teve a volta de lesionados ontem, por exemplo, como o Alexandro, que volta sem ritmo de jogo, até conseguiu ali jogar bem, né, mas o Flamengo está no momento de transição em que tem reforços chegando e estão sem ritmo de jogo e ainda se adaptando também ao modelo, à cidade, ao clube, a tudo, e muitos jogadores voltando de lesão que também precisam de mais ritmo. Então é um momento de uma transição, é um momento complicado. A gente pode sim e deve questionar o Felipe de forma pontual em algumas coisas, mas não é terra arrasada. O Felipe não é um pardal, o Flamengo não é um time péssimo, o Flamengo não é um time que não cria nada. O Flamengo é o líder do campeonato com o melhor ataque, continua com o melhor ataque, com a melhor defesa, está liderando sim e com um jogo a menos. Muita calma nessa hora, não é cenário de terra arrasada, não dá pra gente entrar em desespero. O Flamengo não vence a 2 jogos, mas não é o fim do mundo. O Flamengo vai agora para BH lá para tentar reverter essa situação. Então vamos olhar tudo isso com muita atenção. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela audiência. Muito obrigado aqui pelo carinho com o nosso trabalho. Um abração, até o próximo vídeo e eu fui. Valeu!